Bom, então, nesse modo agora, nós vamos falar sobre modelo de turbulência, né? O que é um modelo de turbulência? Professor, Pois não, dá. eu tenho uma dúvida, uma curiosidade. Qual seria o estado da arte hoje para uma simulação DNS? Quais os escoamentos mais complexos? Eu imagino que, né, décadas atrás, quando o poder computacional estava bastante reduzido, provavelmente na indústria era inexistente simulações DNS e ficava mais reduzido, né, restrito à área acadêmica, pesquisas que usam DNS em turbulência em geometrias bastante simplificadas. Mas eu imagino que o DNS já tenha avançado para a indústria. Qual seria um escoamento complexo que a indústria já resolve hoje com DNS, se é que isso existe? Uhum. Bem observado, para a gente completar aí as informações. Veja, lá por volta de 1990, quando eu desenvolvia o doutorado, a gente conseguia resolver, naquela época, usando o maior computador da época, que era um Cray 2. Esse computador tinha 256 processadores. Então, a gente já conseguia fazer desenvolvimentos em paralelo. Então, naquela época, com esse tipo de máquina, e com os métodos daquela época, para ter uma ideia, ainda utilizava inversão de matrizes. Imagina armazenar uma matriz desse tamanho, né? Fazer a inversão da matriz, método de tipo Cholesky, método direto, né? Era muito caro. Então, a partir de lá, os métodos interativos, tipo os métodos tipo Krylov, gradiente conjugado, também método multigrid, já começavam a ser desenvolvidos ou retomados, né, para fazer aplicações. Naquela época, o máximo que a gente conseguia resolver era coisa da ordem de 500 mil equações simultâneas. Então, o número de redes que a gente praticava era em torno de 100, 150 para fazer DNS. E a previsão é que nos próximos 20 anos seria possível resolver 10 a sexta equações simultâneas. Nos próximos 20 anos. Então, essa previsão foi superada em muito, porque já se passaram aí, em torno de 25 anos, e hoje já se consegue resolver por ordem de 10 a 12 equações simultâneas. Então, a expectativa foi superada em 6 ordens. Era esperado 10 a sexta, já estamos resolvendo 10 a 12 equações simultâneas. Se a gente pega 10 a 12, Dário, e isso é o número de graus de liberdade aproximado que a gente consegue resolver. Então, se a gente pega esse 10 a 12 e eleva a 4 nonos, a gente obtém o número de Reynolds. Tendo o número de Reynolds, aí dá para imaginar uma gama de problemas que podem ser resolvidos por DNS. O número de Reynolds nos dá uma boa ideia da natureza, da fluidodinâmica do escoamento. Então, teria que pegar 10 a 12 e levar a 4 nonos, e a gente obtém o número de Reynolds típico, que a gente consegue fazer DNS na atualidade. Deve dar coisa da ordem de 1000 e pouco, que é ainda muito modesto para a grande maioria dos problemas industriais, que são caracterizados por redes acima de 10 a quinta. Né? Então, ainda na atualidade, a gente está muito longe de resolver problemas industriais usando DNS, com algumas exceções, onde os números de redes são modestos. No entanto, é bom
frisar o seguinte. Bom, primeiro, por que as expectativas foram superadas enormemente? Essencialmente devido ao desenvolvimento de métodos computacionalmente eficientes, que é, por exemplo, os processos de paralelização. Então, as arquiteturas foram dinamizadas e hoje já é possível ter escalabilidade fazendo simulação aí, usando milhares de processadores simultaneamente. Então, isso é que permitiu um ganho muito grande, né? Eu não tenho hoje qual é o recorde mundial em termos de número de graus de liberdade resolvido, mas deve já estar acima de 10 a 12. A última vez que eu vi isso estava em torno de 10 a 12. Já deve estar 10 a 13, 10 a 14, por aí. Então, dá para ter uma ideia do número de redes que dá para resolver com DNS. Mas ainda é muito modesto. Agora, não sei se vocês viram, essa semana apareceu aí um pequeno artigo aí sobre o que se espera, né, das tendências para o futuro próximo sobre CFD. E o que se está cogitando é o uso de GPU com linguagem CUDA e processamento nas nuvens. Significa a possibilidade de você resolver problemas usando milhões de computadores simultaneamente. Então, essa é uma linha, né, que a comunidade está apostando, usando placas de vídeo e linguagens apropriadas para que tenha escalabilidade, né, para que seja realmente eficiente a simulação e a divisão de tarefas em um número de processadores tão elevado. Então, isso é uma perspectiva. Naturalmente, o que a gente espera também é a quebra de paradigmas em termos de arquitetura, né, dos computadores, para que a gente consiga ir superando. Mas, problemas industriais mesmo, onde o número de reios varia de 10 a 15 até 10 a 12, a gente não tem muita esperança, né, de resolver com DNS. Então, até lá, nós vamos ainda usar muito as chamadas equações filtradas e vão ter que trabalhar muito ainda com os chamados modelos de fechamento da turbulência. Ok, Dário? Obrigado, professor. Deu um panorama legal aí sobre o estado da arte do DNS. Isso. Bom, então, pessoal, vejam bem que a pergunta qual seria o melhor modelo matemático para escoamentos turbulentos de fluidos newtonianos, por exemplo? Então, para ilustrar, nós pegamos fluidos newtonianos e escoamentos incompressíveis. O melhor modelo matemático para um escoamento turbulento é esse que está aqui projetado. Equação da continuidade, balanço de quantidade de movimento linear, balanço de energia térmica. Se a gente tem método e máquinas para resolver este modelo, ele é o melhor modelo de turbulência. Então, veja, por isso nós vamos separar bem o que é o modelo de turbulência e um modelo de fechamento. Então, já adianto que falar do modelo K-Epsilon como modelo de turbulência é um engano. Tá? Não é. O modelo K-Epsilon, ele é composto por duas equações de balanço. Uma para K e uma para Epsilon. Isso não é o modelo de turbulência. Sequer a gente consegue resolver isso. K e Epsilon. Para resolver essas duas equações, nós precisamos conhecer o campo de velocidade, o campo de pressão, o campo de temperatura, né, para resolver adequadamente as equações de K e de Epsilon. Ou seja, não é sequer um modelo. Né? São duas equações que a gente pode, então, denominar como um modelo de fechamento.
A gente usa essas equações para fechar o problema. Fechar por quê? O que é o problema de fechamento? Então, é isso que a gente vai abordar nesse capítulo. Então, isso aqui é para frisar bem, pessoal, que o modelo diferencial original, sem filtragem, sem média, é o melhor modelo de turbulência. Porém, o uso dele é limitado, devido ainda à ineficiência dos métodos e também à capacidade computacional para a solução dos problemas a altos números de redes. Bom, então, foi pensando nisso que, principalmente, esses três pesquisadores, Saint-Venant, Vuciniski e Reynolds, em ordem cronológica, né? Saint-Venant já começou a trabalhar nisso, posteriormente Vuciniski, e aí veio, então, Reynolds. Antes de Reynolds publicar as famosas equações médias, Vuciniski, 10 anos antes, Vuciniski já tinha proposto uma forma de fechamento usando o conceito de viscosidade turbulenta. Ou seja, naturalmente que ele já tinha deduzido as equações médias. Senão ele não teria proposto o conceito de viscosidade turbulenta. Por isso aí no livro, a gente atribui aquilo que é chamado de Hans, que é Navier-Stokes com média de Reynolds, nós denominamos isso aqui Vuciniski-Reynolds, tá? Fazendo um pouco de justiça histórica. Mas, em resumo, esses três elementos começaram, então, a trabalhar nas famosas equações médias, que nós chamamos de Vuciniski-Reynolds. Então, se nós submetemos aquelas equações a um processo de média, por exemplo, DUI dxi igual a zero. Faço a média de zero é zero. Considerando que a média é um operador linear e que a derivada espacial também é um operador linear, então nós podemos comutar. Então, isso é igual a d de ui dxi igual a zero. É o que está aqui. Se eu pego a equação de Navier-Stokes e aplico também a média, então eu tenho lá dui dt mais d dxj ui uj igual menos tal. Faço a média do lado esquerdo tudo. Depois faço a decomposição, né? A média da soma é a soma das médias. E depois ainda faço aqui o uso da comutação. Então, vai ficar ddt de ui médio. Mas a média, se eu estou assumindo aqui a média temporal, então, ddt da média temporal é zero. Por isso, aqui está a equação média de Navier-Stokes, termo advectivo, pressão média, termo difusivo avaliado em cima dos campos médios, e ainda um termo forçante, termo de forças externas, tipo gravitacional, interfacial, etc. Da mesma forma, a equação da energia. Então, temos aí as equações médias. Porém, temos um problema. É que essas são equações para velocidade média, para pressão média e para temperatura média. São equações de balanço para essas grandezas médias.
Mas aqui aparece, no termo não linear, aparece a média do produto. E é o produto das velocidades instantâneas, velocidades completas. Da mesma forma aqui, olha, o produto da velocidade com a temperatura. Então, perceba que a gente não sabe resolver essas equações. Porque se tivesse aqui d desse xj, d ui, uj, o produto filtrado, se fosse isso, a gente saberia resolver. Mas não é isso que está lá. O que está lá é o produto filtrado e não o produto das variáveis filtradas. Se tivesse isso, olha lá, está lá ela, está aqui ela, né? Então, teria uma equação bem colocada, bem estabelecida. Mas do jeito que está escrito, a gente não sabe resolver. Então, aí é que aparece o problema, a proposta de Bucinski e Reynolds para fazer a decomposição das variáveis. Então, a gente vai fazer a decomposição da variável primitiva, o i, na sua média, mais a flutuação dessa variável em torno da média. Flutuação dessa variável em torno da média. Da mesma forma, P médio mais P', P médio mais P'. E aí nós vamos pegar isso e fazer a substituição nos termos não lineares. E vamos ver o que resulta. Então está lá a proposta, fizemos a substituição, fizemos a decomposição. Aparece então o produto das variáveis médias. Aparecem termos cruzados, que é o produto da flutuação pela média, produto da média pela flutuação e o produto da flutuação pela flutuação. Correlação de segunda ordem. É um momento estatístico de segunda ordem. E de forma semelhante apareceu aqui, olha, produto da velocidade pela temperatura médias, flutuação vezes a média vezes a flutuação e flutuação por flutuação. Bom, agora nós usamos uma propriedade, ou algumas propriedades, da média, que é, se eu pego o i igual o i médio mais o i', aí eu faço a média de novo, vai ficar isso, ó, média da média e média da flutuação. Acontece que a média é uma constante. Então, a média da média é igual à própria média. Então, isso cancela com isso, o que implica que isto é zero. Então, observa que a média da flutuação é nula. Em consequência, aqui, olha, nesse termo, isto é uma constante, vem para fora do operador média, vai ficar a média da flutuação. Então, isso aqui dá zero. Aqui é a mesma coisa, dá zero. Aqui também dá zero. E aqui dá zero. Então, vai resultar o que a gente precisava, mas apareceu aqui um tensor de segunda ordem e um vetor que envolve as flutuações. Então, está aí um sistema de equações
para as grandezas médias, porém, é um sistema de equações aberto, porque isso aqui tem 6 incógnitas, esse é um tensor simétrico, e esse aqui tem 3 incógnitas. Nós não conhecemos as flutuações. Não conhecemos e não temos equações para elas. Então, é um problema aberto. Este é o problema de fechamento da turbulência. Então, nós temos aqui um modelo para turbulência, aberto. Né? Tem que agregar aqui a equação da continuidade. Temos, então, as 3 equações, só que nós temos mais incógnitas que equações. Então, esse é um modelo de turbulência, porém, ele é aberto, precisa ser fechado. Precisamos de buscar mais equações para ter o fechamento do modelo. Essas são as propriedades que a gente utilizou. Aí está, então, o resultado com o tensor de Boussinesq-Reynolds e o fluxo turbulento de energia térmica, que tem 3 incógnitas a mais. Bom, pessoal, então, aqui nasceu o problema de fechamento. Tá? Então, esse é o problema de fechamento. Problema de fechamento. Então, percebam que o problema de fechamento está ligado aos termos não lineares das equações. Está ligado aos termos que representam o fluxo líquido advectivo das informações. Quantidade de movimento linear e energia térmica. Então, esses são os termos que caracterizam o problema de fechamento. O que foi feito após Boussinesq e Reynolds foi buscar fazer o fechamento. Boussinesq propôs fechar isto função da viscosidade turbulenta, que foi uma definição, uma proposta dele, de Boussinesq. Mas o que veio após a proposta de Boussinesq é, e agora? Como calcular a viscosidade turbulenta? Porque isso não é uma propriedade física, isso é uma propriedade do próprio escoamento. E o escoamento é o objeto da solução. Portanto, precisa ter modelagem para a viscosidade turbulenta. E isto é o que veio a acontecer, né? Está acontecendo até hoje, né? A busca por resolver cada vez melhor, né? O problema de fechamento através de inovações em termos de modelagem de fechamento. Então, tem aí uma família de modelos, desde Prandtl, né, até a atualidade, Prandtl e Kolmogorov. Bom, então, vamos aqui fazer, com essas duas figuras, a gente ilustrou aqui o pensamento de Boussinesq para propor o fechamento, para propor o conceito de viscosidade turbulenta. O que ele imaginou? Observa, aqui do lado esquerdo, nós temos moléculas, as moléculas vermelhas representam moléculas que são de quantidade de movimento linear. E as moléculas azuis têm menor quantidade de movimento linear. Então, vamos pegar aqui um plano imaginário de observação. Como as moléculas têm movimentação, elas vão saltar de um lado para outro, né? Vai ter um fluxo de moléculas vermelhas
para o lado direito e vai ter um fluxo de moléculas azuis para o lado esquerdo. Por consequência, nós teremos aí um fluxo líquido de quantidade de movimento linear. Ora, lá pelo teorema do transporte de Reynolds, se nós temos um plano onde tem um fluxo líquido de quantidade de movimento linear, então aparece uma tensão ou uma força devido a esse fluxo líquido de quantidade de movimento. Sobre esse plano aqui, olha, sobre esse plano, aparece uma tensão viscosa. Uma tensão viscosa. Essa tensão viscosa é um tensor, né? Esse tensor, pessoal, ele foi estabelecido por Cauchy. Cauchy foi o primeiro a propor o balanço diferencial para a segunda lei de Newton. Mas aí apareceu o conceito de tensões viscosas, que é o resultado do fluxo molecular através de uma dada superfície. Movimentação molecular. Então, este tensor, vamos chamar de Cauchy, tensor de Cauchy, ele deu origem também a um problema de fechamento. Né? Problema de fechamento. Porque ele deduziu a equação a ele atribuída, a equação de Cauchy, e deu origem, posteriormente, à equação de Navier-Stokes, quando esse tensor foi fechado por Stokes. Então, esse é um primeiro modelo de fechamento. Modelo de fechamento para as tensões viscosas moleculares. Tensões moleculares. E quem propôs o fechamento foi Stokes. Junto também com Navier. Para fluidos newtonianos. Então, como é que eles propuseram isso? Tal é igual a μ vezes S, que é o tensor taxa de deformação, menos 2/3 de lambda vezes o divergente de V, e mais algum termo que eu não estou lembrando de cabeça. Porém, o que eu quero mostrar aqui, olha, que apareceu aqui o conceito de viscosidade molecular. Viscosidade molecular. E foi com esse conceito que o tensor de Cauchy foi modelado. Esse tensor taxa de deformação depende das velocidades. Né? São gradientes e o gradiente transposto da velocidade. Então, você escreveu a incógnita, que era as tensões viscosas, a função do campo de velocidade. Está fechado. Apareceram, então, as equações de Navier-Stokes, são equações fechadas. Então, observe que as equações de Navier-Stokes já incorporaram o primeiro modelo de fechamento. Só que foi o fechamento para as tensões viscosas. Daí, Boussinesq fez analogia. Falou, bom, agora eu não vou mais imaginar a movimentação de moléculas, eu agora vou imaginar a movimentação de estruturas tubilionares. Estruturas tubilionares ricas em quantidade de movimento linear. E estruturas tubilionares pobres ou menos ricas em quantidade de movimento linear. Então, estruturas ricas atravessam esse plano, estruturas pobres atravessam esse plano. Surge, então, um fluxo de quantidade de movimento linear promovido pela movimentação das estruturas tubilionares. Isso é advecção. Isso é advecção.
Mas, quando Bucinski fez essa analogia entre isto e isto, aí diz o seguinte, olha, eu vou fechar o I', o J', que é o tensor de Bucinski-Reynolds, eu vou fechar isso de forma completamente análoga, dizendo que isso aqui é μt vezes S filtrado, ou S médio, e menos 2/3 de K vezes delta. K vezes delta de Kronecker. K é a energia cinética turbulenta. Então, pessoal, aqui tem um termo de pressão, tá? Mas, é que na verdade aqui é o sigma e mais P vezes o delta de Kronecker. Porque o que se refere às tensões é quando as moléculas cruzam. Mas tem os choques de moléculas sobre o plano e os choques da origem à pressão. Aqui também nós vamos ter estruturas que cruzam e estruturas que se chocam. Então, as tensões estão aqui e aqui estão os choques moleculares, choques de estruturas sublunares. Então, pessoal, essa é a analogia e essa é a proposta de Bucinski, conceito de viscosidade turbulenta, fazendo analogia com a viscosidade molecular. Entenderam isso, pessoal? Tranquilo? Então, essa interpretação, ela está bem ilustrada no livro, bem comentada, e é um dos pontos que a gente considera que é uma contribuição do livro, que a gente colocou no livro, para melhor entender a proposta de Bucinski. E melhor entender também a manipulação que foi feita para converter algo que é de natureza advectiva em algo que se tornou difusivo. Tá? Então, a gente pega algo que é muito rico. Nós vimos como é que isso aqui acontece. Ó. As interações entre as estruturas turbulinares, nós vimos como que isso é rico fazendo análise do espaço de Fourier. Mas quando nós fazemos a dedução das equações médias, nós jogamos toda essa riqueza de interações não lineares neste tensor. Toda aquela riqueza de interações não lineares a gente joga nesse tensor. Então, isso é a explicação básica da enorme dificuldade que nós temos ainda hoje para modelar bem este tensor e para modelar bem este vetor fluxo térmico turbulento. E foi modelado também com algo similar à lei de Fourier para a difusão térmica. Você introduz aqui um conceito de alfa turbulento. Alfa turbulento. E o gradiente da temperatura média. Pessoal, vocês entenderam direitinho qual é a proposta de Bucinski? Tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Eu não tenho dúvidas não, professor. Beleza. Então tá aí a proposta de Bucinski. E veja o que aconteceu. Nós trouxemos isto e isto
que tem origem no termo não linear, foi trazido para junto do termo difusivo. Foi trazido para o termo difusivo. E isso, pessoal, causa realmente uma preocupação. É como fechar bem isso. Porque, fisicamente, é ali que está toda a riqueza da dinâmica da turbulência. Então, uma reflexão interessante é que isso não tem sido abordado de forma nenhuma, mas cabe a reflexão, que daí pode aparecer contribuição original, é não adotar a proposta de Bucinesc e não transformar esse termo de natureza não linear em um termo difusivo. Ou seja, a reflexão é manter isto aqui e buscar uma forma de fazer o fechamento sem utilizar a proposta de Bucinesc. Então, não sei se existe uma forma, tá, da gente fazer isso. Já andei pensando, né, em trabalhar com conceitos de modelagem espectral, porém, nada concreto foi possível ser proposto. Pessoal, então está aí claramente estabelecido o problema de fechamento. Nós temos que fechar isso aqui, olha. Nós temos que modelar essas 9 incógnitas. 6 mais 3 tem que ser modeladas. Isto é o problema de fechamento.